Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos mais uma vez aqui juntos neste sábado para adorar a Deus. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Heaven Shalom. Heaven Shalom. Heaven Shalom, 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 Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Hoje é um sábado feliz, né? Desejamos a todos aí um Shabbat Shalom, um sábado feliz. Vamos cantar um hino da harpa, vamos adorar a Deus, vamos cantar o de número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida. Suba pra si, vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, que alma bendiz. O mar, o bramido da brisa ao longo da ave, o carpido de doce amor, me falam sentidos de acordes do céu, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer perguntar assim. glória a Deus. Nós vamos continuar falando da receita divina. Amanhã estaremos concluindo esses versículos, né? Hoje nós vamos ler o 24 do capítulo 30. Você que tem a sua Bíblia, pega aí, vamos ler juntos. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Muito bem. Ontem nós falamos, olha aqui, nós falamos sobre essa parte aqui, né? Como os irmãos estão vendo, ela está aqui. Falamos uma receita divina, Falamos ontem da mirra, do cinamomo e do cálamo. Quando você chega no 25, aliás, no 24, nós temos a cássia, aqui do hebraico, que era uma árvore, um arbusto, né? Que dessa árvore se tirava também esse produto, como nós estamos falando aqui, né? Que na verdade era uma especiaria. Nós estamos falando que a composição do azeite da unção misturava ou tinha diversas especiarias nesse azeite que serviria para a consagração do sacerdote, a unção do sacerdote, ok? Então você veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos no tempero de Deus. Olha, no tempero de Deus, assim como a dona de casa, ela sabe fazer um tempero de uma comida, reunindo vários condimentos, vários elementos, e fica gostoso. Assim, Deus está fazendo a composição do azeite da unção. Isso é muito importante. E hoje nós vamos falar mais de 2. Nós falamos ontem de 3, agora vamos falar da cássia. Nós já explicamos aqui
Kidá é a palavra no hebraico para essa especiaria que era desse arbusto, dessa árvore, como está aí em 30:24 de Êxodo. E aí você tem o mais tradicional, o azeite da oliveira. Aqui, ó, o azeite da oliveira. Aqui, ó, shemen, zait. Shemen, aqui você tem o segolado, né? Quem gosta de estudar o hebraico sabe do que eu estou falando. Aqui nós temos o segol, que nessa expressão aqui é segolado, porque você tem aqui essa vogal com 3 pontos. Então a gente lê assim, ó, shemen. Shemen zait. Shemen zait é azeite, ok? Até mesmo no moderno a expressão permanece lá, no hebraico moderno, ok? Então, quando você observa, você tem todas essas especiarias e aí vem o tradicional, o azeite de oliva. Agora, quando nós atentamos para esse último elemento aqui, o azeite da oliveira era tirado das azeitonas, os propósitos e a riqueza que o azeite da oliveira produzia. Vamos lá, eu coloquei aqui, ó, você tem para alimentação, vamos ver aí rapidinho essa passagem bíblica. Anote aí, o azeite para alimentação. 1 Reis 17, vamos lá. 17:12. A dona de casa naquela época, ela ia fazer um alimento, alguma coisa, ela colocava o azeite. Vamos lá. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então ela tinha azeite na casa dela e esse azeite era para colocar na alimentação, colocar numa comida. Então o primeiro propósito do azeite era para colocar na comida. Mas você também pode observar que esse mesmo azeite aí, ele era usado como um cosmético. Olha como isso é lindo, gente. Vamos lá, Salmo 104, verso 15. Já se usava o azeite naquela época para esse propósito de um cosmético, para a limpeza do corpo. Era muito, como ainda hoje é no Oriente, lá é muito quente, e as mulheres e os homens andavam, transpiravam, então sempre as mulheres e os homens possuíam pequenas bolsazinhas de óleo, que aí passava no corpo, passava na pele, para deixar mais cheirosa. Então, naquela época, as pessoas que são contra alguém se arrumar, aqueles que são religiosos, extremistas, que não conhecem Bíblia, às vezes desfazem de um bom cheiro, de um bom perfume, às vezes até do asseio, da limpeza do corpo. Mas veja que o próprio Deus, ele quer o nosso corpo limpo. E naquela época os homens e mulheres de Deus já eram acostumados a se organizarem, a se limparem. Veja o que diz a Bíblia. E usavam azeite. É 104? 104:15. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Pronto, tá vendo? E agora nós vamos ver aí para iluminação. Esse da iluminação vocês conhecem. 25:4 é que a Bíblia diz que as mulheres colocaram azeite nas vasilhas, não é isso? Então você pode observar que na verdade era tratado desta forma. Era também uma maneira de ajudar na recepção de um hóspede. Vamos ver aí. Lucas 7:46. Lucas 7:46, vamos lá. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Veja que o azeite aqui, eu estou mostrando aqui as várias funções, as várias utilidades do azeite. Agora vamos lá. Se esse azeite da oliva, era usado para todos esses fins, veja que Deus agora ele vai pedir para se fazer uma porção especial, ajuntando esses 5 elementos para se tornar o óleo da unção.
ok? E aqui que eu quero falar com você algo muito importante, mas muito importante mesmo. Cada crente que está me ouvindo nesta manhã. Se todo crente, se todo pentecostal, se todo irmão atentasse para a Bíblia como de fato ela é, não haveria tanto problema, tanta meninice na obra de Deus. Não teria. Vejam bem, aqui Deus faz uma composição e ela se torna especial. E ela agora é específica, juntamente com várias composições e especiarias, se torna o óleo da unção, na medida de Deus, no padrão de Deus, na receita de Deus. Essa daqui só poderia ser usada especificamente para esse propósito aqui. Nada mais. É a partir daqui que você tem o óleo que vai servir para separação. O que é unção, pastor Aziel? Agora vem aqui o mais interessante. Na receita de Deus, a unção era pegar o óleo, colocar na pessoa, na cabeça dele, fazer um ato simbólico, e estava deixando claro que a partir daquele momento, aquela pessoa ungida, ela estava separada para viver na dependência do Espírito Santo de Deus, no propósito de Deus. Deu para entender aqui agora? O veio da unção bíblica acontece a partir daqui. É a partir daqui que começa. E aí você tem a unção de profetas, está aí na Bíblia. Eu vou ler, vou só citar 1 Samuel 10 primeiro. A unção de profetas, 1 Reis 19, 15, 16. Sacerdote, Êxodo 28, 41. E objetos sagrados, Êxodo 30, 22 a 33. Às vezes uma colher, uma bacia, um garfo, era separado, era ungido, era separado para o propósito de Deus. Aqui vai nascer a ideia da unção. Aí quando você diz, fulano estava na unção e marchou num pé só. Aí não tem unção para marchar num pé só. Me desculpem. Mas eu não posso ficar com a minha ideia, com a minha visão. Mas Deus tomou fulano tal lá no culto e ele saiu, e aí outros irmãos assim, ninguém manda nas emoções, cada um reage diferente. As nossas emoções, elas não devem falar mais alto do que aquilo que a palavra de Deus fala. Então, veja bem qual era o propósito da unção na Bíblia. Unção era separar para fazer a obra de Deus. Não há uma unção na Bíblia. Lá vai. Tudo que vem de erro teológico, primeiramente, começou na Alemanha. Da Alemanha joga para os Estados Unidos e quando já está o bagaço, vem para o Brasil. Vem para o Brasil. E eu vou mostrar isso para vocês. Unção do riso. Onde é que você lê na Bíblia, um versículo falando de unção de riso? Você não vê unção de riso. Onde é que você vê a unção de pular? Você não tem um versículo na Bíblia que fale da unção de pular. Pastor, o senhor está tolhendo a liberdade do Espírito Santo? O senhor está tolhendo? Não, eu estou querendo que você adore a Deus pela palavra. Porque a minha Bíblia não diz, adore a Deus olhando para os americanos. Adore a Deus olhando para a Bíblia diz, adorai o Senhor em espírito e em verdade. Em verdade é baseado na palavra. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há nenhum versículo da Bíblia, você pode fazer o que você quiser, mas não há nenhum versículo da Bíblia em unção. Vocês estão vendo aqui? O óleo da unção, ele tinha efeitos medicinais, efeitos para a cozinha, efeitos para a unção. E a unção era simplesmente dizer, fulano está separado para essa missão. Quando você lê Lucas 4,18, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, Jesus estava dizendo, eu fui separado. Eu fui separado. Então, quando Jesus é conhecido e chamado de Cristo, é porque ele foi ungido para uma missão específica. Então, você tem unção de sacerdote, unção de profeta, unção de reis, unção de objetos. E aí é muito interessante uma coisa, irmãos. Essa unção, ela era simplesmente para esse propósito específico.
Então, não há em lugar nenhum. Pastor pentecostal que me escuta nesta manhã, pastor, mas Deus pegou a irmã e ela saiu na unção do peão, a unção de rodar. Não existe, me desculpem, mas não existe unção de rodar do peão. A unção é simplesmente deixar claro que aquela pessoa foi separada para viver para Deus. E aí quando você vai lá para 1 João 2,20, ele diz assim, vamos ver aí, ó. Olha o que diz 1 João 2,20, vamos lá. Eita, glória a Deus, é unção, é unção. E vós tendes a unção do santo. E vós tem, olha para que a unção, vai lá, e vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. E sabeis tudo. Veja aqui que agora, concernente à salvação, Cristo está em nós. Quando Jesus entra em nós, nós fomos separados para servi-lo em espírito e em verdade. Ok? Então, eu posso muito bem emocionar a igreja, eu posso muito bem levar os crentes ao delírio, como se levava uma plateia. Porque isso é muito fácil. Quando eu fiz o curso de hipnose, eu aprendi que uma pessoa de carisma, uma pessoa de boa voz, uma pessoa de boa retórica, ela pode levar um auditório ao êxtase. Ao êxtase. E aí eu estava nesse curso, há muito tempo que eu fiz, mas ainda me lembro muita coisa, tinha uma repórter entrevistando um hipnólogo, e lá ela conversando, ela disse assim, você não é capaz de me hipnotizar da forma que eu estou, e ele começou a conversar com ela, e ela com ele na entrevista, e na entrevista ela não conseguia mais dizer uma palavra, só admirada com ele, ou seja, ele hipnotizou ela sem que ela percebesse. Quando você está diante de uma televisão, em um filme, você fica tão fixado que aquilo que o ator faz, você está hipnotizado. Quando você está no campo de futebol, que o jogador pega a bola e sai correndo no campo e todos ficam ao delírio, estão hipnotizados. Na igreja, quando a pessoa entra, se o pregador for personalista, se ele for carismático, não no sentido dos dons, mas no sentido dele querer atrair com a personalidade, a influência dele, ele consegue. Ele consegue. É por isso que tem pessoas aí pregando o evangelho, fazendo gente sorrir, gente chorar, mas a vida não presta. Por quê? Porque tem uma personalidade, tem uma capacidade de hipnotizar pessoas pela voz, pelo choro, pela história. Tem pessoas que na forma narrativa, em especial mensagens narrativas, quando você pega uma mensagem narrativa, ela vai criando um clima, né? Ela vai criando uma sensação que você procura ver o desfecho daquela história. Entendeu? Toda mensagem narrativa, ela cativa. Por que ela cativa? Vamos dar um exemplo aqui, a história de José. Você começa lendo e quem vai pregar ela, ele vai misturando ela com o dia a dia, com os acontecimentos, e a tua hora vai chegar, e a pessoa fica hipnotizada, ela quer saber qual é o fim daquilo ali. Por isso que um pregador ele tem que ter muita seriedade com a palavra, de falar ela na íntegra e não se preocupar com a reação das pessoas. Mateus 13. Eis que o semeador saiu a semear. A nossa missão é só semear. A nossa missão é só pregar. Deus é quem fala, o Espírito está em nós. Então aqui ó, o último produto para fazer o óleo da unção era o Shemen Zait, ou seja, o azeite de oliva, o azeite de oliveira. E aqui está, ó, pronto. Aí você basta ler isso aqui. Nós sinalizamos aqui, ó, 5 elementos que faziam parte da receita de Deus para fazer o azeite da unção. Assim como uma mulher, ela sabe quais são os elementos, os condimentos para fazer um bolo, Deus está dando aqui azeite da unção. Agora, só que tudo isso aqui se resume em Cristo Jesus, ou seja, a nossa unção não é mais um azeite derramado na cabeça, não é mais um óleo derramado na cabeça. Olha para cá, para finalizar aqui, ó. Não é mais azeite, não é azeite em carro, não é azeite em porta, não é azeite na cidade. Tu não precisa derramar azeite na cidade. Prega a Cristo para a cidade se converter. Prega o evangelho. Porque se a pessoa aceitar a Cristo, ela está ungida, separada do pecado para viver para Deus. Tu não precisa derramar azeite em porta, azeite no chão, azeite na casa. E quando o pastor pega o azeite para colocar na pessoa, é um ato simbólico, deixando claro que ali você está dependendo só do Espírito Santo.
Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Ela tá chamando, vamos lá então. Ó. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem o valor ela tem. Ó, não pregues facilidade para o caminho do céu. Eita! Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas será bem recompensado quando o Senhor devolvê-la também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Eita glória! Ora, Daina. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, estamos aqui reunidos na Tua presença mais um dia, Senhor, e nós te agradecemos pela noite de paz que Tu nos deste e por esse novo dia, Senhor, que se discutiu mediante de nós. Te pedimos também, Senhor, por cada um que cultua conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu olhei assim, aniversariando, o Leide, a mãe dela, o Leide, a bebezinha, 3 anos, Helena. 3 anos. Helena, ó, Deus abençoe. Lucas 2,52, crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura física e na graça de Deus para com os homens. Que Deus te abençoe, ó, que você cresça nesses 3 níveis em nome de Jesus. Vamos lá? Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. A Helena faz anos, uma salva de palmas. Para mandar um abraço pro esposo dela, Jair. Um abraço. O esposo Para o dela, esposo. Marcos, está aniversariando hoje também. Quem está aniversariando? O esposo dela, O Marcos. esposo está aniversariando. Deus te abençoe. Salmo 91,16. Dá-lhe abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Deus abençoe também. Grande abraço a todos. Shabbat Shalom. Tenha um bom sábado. Tenha um sábado de saúde. Tenha um sábado de paz. Leitra outros.